Eu estou agora ao lado do Vittorio Pacatini. O Pacatini, ele é ufólogo muito conhecido, é empresário no ramo de comércio exterior. Aliás, deixa eu ler alguma coisa do seu currículo aqui, ô Pacatini. Você é mineiro de Três Corações, não é? Sim. Tem 20 anos de pesquisas, é membro do CICOANI, correto, que é o Centro de Investigações Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. Lançou o livro Incidentes em Varginha, que é esse aqui que eu estou recebendo. Incidente, Incidente. No singular. Isso. Incidente em Varginha, que é o caso célebre de Varginha, não é? De uma criatura que foi vista e que, na sua concepção, teria sido resgatada, essa criatura, pelos militares, e os militares desapareceram com essa criatura. Sim. Sabe o que eu acho? Pois não. Como repórter, como jornalista, que curiosamente sempre procura colocar no ar assuntos sérios que se refiram à ufologia, você acha mesmo que se os militares tivessem pego essa criatura, não é? Uhum. Levado para algum hospital, para onde quer que seja, você acha que no Brasil haveria o sigilo que pelo menos se impôs no caso, não é? Você não acha que isso fatalmente vazaria, a imprensa toda tomaria conhecimento? Eu acho um pouco improvável que esse sigilo no Brasil pudesse ter sido mantido. Dá para me entender? Eu me fiz entender? Perfeitamente. Ô, Mauri, eu diria que tanto vazou que eu estou aqui conversando com você, porque foi justamente por ter conseguido testemunhas do meio civil e militar que nós iniciamos essa pesquisa, a qual eu já tenho mais de 3.000 horas dedicadas. Mas a criatura ninguém viu. Como? A foto, digo, uma foto, depois dela resgatada. A foto e os filmes estão em mãos militares que não desejam tornar isso público. A criatura foi vista, sim, por testemunhas civis e foi vista por militares. Militares estes que participaram das operações de captura, porque não é uma criatura só, são duas. Estes militares já nos deram seus depoimentos, porque é claro que dentro do âmbito da pesquisa nós não seríamos assim tão inocentes de vir a público, como já viemos várias vezes na imprensa toda, mundial até, inclusive citando o horário, o nome das pessoas envolvidas, equipamentos utilizados, quem comandou, se nós não tivéssemos como provar isso. Então, eu diria, talvez você não esteja muito informado, mas a pesquisa já atingiu um patamar muito amplo. Nós já temos convicção de pelo menos 70% do que aconteceu lá no sul de Minas. Olha aqui, o livro chama-se Incidente em Varginha. O Pacatini acabou virando até personagem de histórias em quadrinhos aqui, porque nós temos... O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma revista em quadrinho que foi publicada... Onde? Nos Estados Unidos e agora... Coloca no ar aí, por favor, a revista. E agora também vai estar em outros países de língua inglesa. Contando o caso de Varginha. Sim. Se um brasileiro estiver andando em Nova York e entrar numa banca de revista, numa loja, vai encontrar. Quer dizer que o caso de Varginha, Pacatini, ele foi tão instigante que ele mexeu com toda a comunidade ufológica do mundo inteiro? Com certeza. Para você ter uma ideia, Mauri, a comunidade ufológica brasileira se uniu em torno da pesquisa. Nós tivemos apoio de vários pesquisadores internacionais que migraram aqui para o Brasil, até de cientistas da Universidade de Harvard, que deu total apoio à pesquisa. O principal pesquisador do caso Roswell, que é o físico nuclear Stanton Friedman, em vários dos documentários internacionais que eu já gravei, ele comparece dando o seu parecer favorável à nossa pesquisa. Como é que você se envolveu a esse ponto com o caso de Varginha? Amaury, veja, eu já participo do CICOANI, o Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, há vários anos, e lá nós aprendemos muita técnica para poder fazer a pesquisa de campo. Sim. Com isso, logo que começaram a surgir os primeiros boatos na imprensa de que 3 meninas, Liliane, Cátia e Valquíria, haviam avistado uma criatura estranha no sul de Minas, eu que sou de Três Corações, mas já resido em Belo Horizonte há muitos anos, onde a sede do CICOANI se encontra, eu então decidi, por ter toda a condição favorável, porque Três Corações é praticamente 25 quilômetros de Varginha. Sim. Então eu decidi migrar para o sul de Minas e iniciar todo um processo investigativo, inclusive usando o nome de família, que aliás se não fosse por isso eu não teria conseguido nada, porque o sigilo se instalou, as pessoas com medo, ninguém queria falar nada, então eu fui atrás dos amigos de infância, muitos deles hoje estão no meio militar também, sim, e pedi a colaboração. Foi aí que a história começou a mudar de figura, porque até então o que a maior parte dos brasileiros pensam é que a pesquisa de Varginha
está galgada no avistamento que 3 meninas tiveram. E eu estou aqui para dizer que não. Ela está muito mais galgada no testemunho de militares envolvidos nas operações do que especificamente só nas meninas. Bom, essa reconstituição que a gente vai colocar no ar, ela foi feita por quem e onde? Muito bem. Esse foi um dos documentários internacionais que nós fizemos. Foi feito pela equipe de Bruce Burns, de Londres. É um documentário que eles gastaram $150 mil. Foi feito no Pinewood Studios, da Inglaterra, onde se filmam as cenas de 007, o famoso agente James Bond. E nós ficamos muito satisfeitos, porque isso é uma reconstituição que aqui no Brasil seria impossível. O que aconteceu efetivamente naquela noite? Que noite que foi? Nas capturas. A primeira captura se deu no dia 20 de janeiro de 1996, às 10h30 da manhã. Veja, as meninas só foram avistar a criatura estranha, por acaso, voltando para casa depois de uma faxina de uma residência, às 3h30 da tarde. Portanto, antes sequer das meninas terem visto qualquer coisa, uma primeira criatura já havia sido capturada. Então, pelo Exército? Sim, vou dizer por forças militares, englobando o Exército, a Escola de Sargento das Armas de Três Corações, que é um grande contingente militar, eu diria a Polícia Militar de Varginha e o Corpo de Bombeiros de Varginha. Essa é a criatura, a gente está vendo, essa é a réplica da criatura. Sim. A réplica da criatura. Sim, baseado nos testemunhos das testemunhas civis e militares, porque não foram só as 3 meninas que avistaram, a dona Terezinha Klepp, também uma senhora lá de Varginha, teve a oportunidade de avistar na saída de um restaurante, na varanda, e, contundentemente, o relato dos militares que nos ajudaram idêntico ao relato das testemunhas civis, inclusive os detalhes do cheiro, um cheiro de amônia horrível, que chega até a queimar as narinas. Uma criatura muito feia, ainda não catalogada na pesquisa ufológica mundial. Então, a pesquisa de Varginha estourou no mundo, lado a lado com o caso Roswell, como os 2 casos ufológicos mais importantes da ufologia, só que com um pequeno detalhe. O caso Roswell já tem 53 anos, ele aconteceu em julho de 1947. E os primeiros depoimentos de militares envolvidos com o caso Roswell só vieram à tona 28 anos depois. No nosso caso, com cerca de 2 meses, nós já estávamos revelando quem participou, como é que foi feito, como é que as operações aconteceram. O Pacatini, essa história de você ficar falando que houve essa captura desses seres, não é? Sim. Você já foi até ameaçado de morte, é verdade isso? Olha, Mauri, isso nunca tinha acontecido. Eu já participo do Sicuane há muitos anos, já fizemos mais de 3.000 expedições ao campo e foi só começar a revelar na imprensa, porque nós não queríamos que a pesquisa de Varginha ficasse apenas com algumas informações básicas. Nós decidimos divulgar o que fosse possível e dar nome aos bois. Foi só começar a aparecer em vários programas e jornais e revistas, inclusive dando o nome dos militares que participaram, e o telefone começou a tocar. Eu diria que, em termos de ameaça de morte, eu parei de contar na 14ª. Não me diga isso. Agora, por que é que você acha que os militares estão escondendo esse fato? Qual a razão principal? Pois não, Qual é a razão? Excelente pergunta, Mauri. Eu diria que não é só no Brasil. Isso ocorre, esse acobertamento no mundo todo. Se a gente pensar bem, como a própria Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, vamos começar por aqui. Imagine você como é que vai ficar a cabeça da população que não está preparada para isso, quando tomar conhecimento que um ser, uma criatura que não se parece conosco e que, portanto, não se parece com o nosso Deus, citado na Bíblia, teve inteligência e capacidade para construir uma nave, sair lá do seu planeta, do seu sistema solar ou até de outra dimensão, quiçá, e vir parar aqui no nosso planeta. Imagine o impacto de ordem religiosa e filosófica. Com certeza geraria uma confusão muito grande. Um outro detalhe é o detalhe militar bélico, porque estes seres adentram o nosso espaço aéreo há muitas décadas sem pedir licença. Como nós sabemos, o nosso planeta é regido por leis. Só que eles entram e saem, eles abduzem seres humanos no meio rural, eles mutilam animais no meio rural, fazem experiências com seres humanos dentro dessas naves. Você já imaginou se um general 4 estrelas, conceituado, viesse a público dizer para a população que todo mundo vai ter que tolerar isso, porque as Forças Armadas não têm como evitar, porque eles têm tecnologia superior? Isso geraria o pânico, o caos. Então, é melhor ir trabalhando o assunto na surdina, tentar entender o fenômeno, tentar entender as reais intenções, um estudo sem a participação do público, que em geral tende ao pânico mesmo. Pacatini, agora, qual é a tua conclusão? O que é que eles querem de nós? Depois, você que é um estudioso, que está há mais de 20 anos dedicado, não é, como ufólogo, a observar e a colher dados e a discutir e a participar de simpósios e congressos, qual é a tua conclusão?
A nossa conclusão é que o nosso planeta, com certeza, é algo singular no cosmos, que visitantes, ao estarem passando por aqui, simplesmente não conseguem não adentrar a nossa atmosfera e procurar conhecer essa exuberância de vida, essa quantidade de espécies, a facilidade com que essas espécies se reproduzem. O nosso planeta, pelo pouco que a gente já conhece do cosmos, que ainda tem muito a ser conhecido, a gente percebe que a maior parte do cosmos não apresenta sinais de vida como os que se encontram no nosso planeta. Então seria muito difícil para esses viajantes que podem estar estudando o cosmos com tecnologia superior à nossa, que talvez algum dia venhamos a ter, passar por aqui e não ficarem extasiados com a possibilidade de estudar essas espécies e com toda essa variedade de vida que existe no nosso planeta. Voltando a Varginha, onde é que estão os restos dos seres que foram capturados pelos militares? Veja, esses seres, a primeira criatura foi capturada viva no sábado, às 10h30 da manhã, do dia 20 de janeiro de 1996. Foi retirada ainda viva de Varginha, levada para Três Corações, nesse grande contingente, nessa grande escola militar, que é a ESA, Escola de Sargento das Armas. Tanto essa primeira criatura, quanto a segunda que foi capturada, que foi a que as meninas viram, sim, e logo em seguida foi capturada, foram levadas do sul de Minas para a Unicamp, onde nós temos informações que o grande profissional, a quem nós temos muito respeito, o professor Badam Palhares, foi convocado a participar, a dar ali uma contribuição nessa pesquisa de alguma forma, ou exumando esses corpos, ou efetivamente dando ali a sua contribuição. Haja visto que ele é um grande cientista, é uma pessoa que com certeza honra muito o quadro médico brasileiro. E de lá, as informações começaram a ficar muito diluídas, porque no fundo, os militares que estão tentando acobertar toda a pesquisa de Varginha andaram subestimando os pesquisadores. Eles provavelmente achavam que numa primeira semana, segunda semana, tudo já teria caído no ridículo e que ninguém ia ter paciência, porque custa caro uma pesquisa dessa, e que tudo iria, enfim, como uma tendência brasileira de ir deixando para lá, vai empurrando. Só que nós persistimos na pesquisa e quando eles perceberam que nós começamos a divulgar nomes de pessoas envolvidas e como as operações ocorreram, eles então fecharam mais ainda o cerco e começaram a fazer de tudo para evitar novas informações, no sentido de que os pesquisadores colocassem isso na imprensa. O que os ufólogos querem é o quê? Uma revelação absoluta do que aconteceu. Porque o que aconteceu se essa suspeição for verdadeira. Sim, eu diria que a pesquisa está muito bem galgada. A pesquisa ufológica brasileira, ela é galgada nas ciências estabelecidas e não em misticismos, em esoterismos. O que está aqui narrado são mais de 3.000 horas de pesquisa, nós temos fatos e temos testemunhas. O que os ufólogos, não só do Brasil, como do mundo todo, querem provar em definitivo, e vou te dizer que falta pouco, é que nós não somos o centro do universo e nós não estamos sozinhos no cosmos. Nosso planeta é visitado por seres extraterrestres há milhares de anos. E cada vez mais se consegue provar isso, como no caso escandaloso de Varginha, onde criaturas não pertencentes ao nosso meio ambiente foram capturadas assim, com vida, e retiradas de lá. Estão no momento em algum laboratório, nós sabemos que tem envolvimento dos americanos, estão sendo estudadas também. Olha, o Pacatini trouxe um filme para nós, que, segundo ele, pertencia à NASA, não é? Não, vazou da NASA para o meio ufológico. Foi filmado a partir do ônibus espacial. Então, vai narrando para mim enquanto a gente mostra essas imagens da NASA. Vamos reparar o globo terrestre ao fundo. É uma imagem feita do quê? A partir do ônibus espacial, das câmeras que se abrem no compartimento de carga. Nós já estamos vendo aí objetos voadores não identificados com luz própria e direções distintas. Uns vão da direita para a esquerda, uns vêm de baixo para cima, até que vai surgir, então, um objeto, que nós chamamos de UFO, né? Vai surgir um objeto, veja bem, mais ou menos ali no centro para cima um pouquinho. E ele, então, vai se deslocando para cima, até que um dado momento, lá, ele surgiu. Ele, então, vai se deslocando. Está se deslocando. Bem direcionado. Vai haver um flash, muito provavelmente de uma arma que foi disparada contra esse objeto. Esse objeto faz uma frenagem repentina, muda de direção, veja o flash, ele acelera a mais de 35 mil km por hora e aquele disparo, que pode ser um míssil, um torpedo ou um raio, nós não sabemos o que, ruma ao cosmos. Então fica aqui uma indagação. Não tem isso em câmera lenta, em uma velocidade mais próxima? Temos em close. Aí está em close, aí o objeto se movendo. Está vendo? Vamos reparar que primeiro vem o flash. Esse flash é oriundo da arma que tentou atacar esse objeto. O que é guerra nas estrelas? Eu diria que a NASA sabe de muita coisa e só divulga o que interessa. Eu é que pergunto, será que já existe uma guerra nas estrelas lá fora e nós não estamos sabendo de nada?
Fica a indagação para o telespectador. O Pacatini, então, quer dizer que a comunidade científica, o caso Varginha é a coqueluche dos ufólogos hoje? Eu diria, Mauri, muito modestamente, que a pesquisa de Varginha é sim uma das mais importantes, é reconhecida. Os principais pesquisadores do mundo estão em contato conosco, nos apoiam e lado a lado com o caso Roswell, como eu digo, é porque o caso Roswell já existe há 53 anos, o de Varginha há 4 anos e meio. Mas ganhou dimensões na internet, nós estamos em mais de 500 sites, em 9 idiomas, e constantemente estamos fazendo incursões ao sul de Minas, colhendo novos dados. Nós já temos muitos dados. Eu estou agora lançando um livro nos Estados Unidos, que deve estar pronto até o final do ano, onde novos dados da pesquisa serão inseridos. Eu espero que o livro chegue no Brasil até o ano que vem. Não é esse aqui, não é? Não, esse já foi lançado. Esse aqui já foi lançado. Isso. Eu achei importante, para consolidar a nossa pesquisa, lançar o mais rápido possível um relato, digamos assim, bem direcionado e em detalhes, para que a pessoa saiba como aconteceu. E me permita, Amaury, aqui no seu programa e para os nossos telespectadores, dizer aos nossos amigos que não tem nada no incidente em Varginha para ser acreditado. Eu, como um dos principais pesquisadores, recomendo, não acredite no incidente em Varginha. Tente sim entender o que aconteceu. Para que isso ocorra, é preciso que as pessoas tomem conhecimento dos fatos, da cronologia desses fatos, senão fica muito difícil. Mas assim que tomarem conhecimento, como outros colegas tomaram, e até o cientista Dr. John Mack, da Universidade de Harvard, tomou conhecimento, o físico nuclear Stanton Friedman, principal responsável pelo caso Roswell, todos nos apoiam. Então, eu recomendo às pessoas que estejam atentas, porque a pesquisa de Varginha é galgada nas ciências estabelecidas. Só para o bom entendimento, e para quem não se lembra do caso Varginha, nós mostramos aí uma simulação do que aconteceu. Sim. O que é que os seres estavam fazendo em Varginha? E eles foram capturados porque caiu uma nave lá? Ou o que aconteceu? Excelente, Amaury. Então veja você, agora nós chegamos num ponto importantíssimo. Lembra-se que eu havia mencionado que muito antes das meninas terem avistado aquela criatura que deu o auê todo, na tarde do sábado, dia 20 de janeiro, por volta das 15h30. Eu mencionei que às 10h30 do mesmo dia já havia sido capturada uma primeira criatura. Isso. Agora nós vamos mais além. Na madrugada do dia 20, antes, então, dessa primeira criatura e das meninas terem avistado, por volta da 1h15 da manhã, o casal Eurico e Oralina, que mora numa fazendinha a 10 quilômetros de Varginha, levantou assustada a 1h15 da manhã porque o gado começou a mugir e a galopar. E viu essa cena. Um objeto de forma cilíndrica com essa pequena cúpula em cima que eles associaram a um submarino passou, pasme você, por 40 minutos na frente da casa deles. Quer dizer, eles teriam desembarcado... Sim, esse objeto estava soltando muita fumaça, estava dando a entender que não estava com bom funcionamento. E a parte de trás estava avariada, porque o casal menciona que as partes metálicas de trás estavam balançando como que frouxas, como que estouradas. Então, nós temos algumas conclusões. Ou essa nave teve um defeito que é perfeito só Deus, ou essa nave foi atacada por alguma força de solo, alguma força de infantaria, ou alguma força aérea, ou então por alguma facção inimiga. Mas onde é que está essa nave? Essa nave... Ela sumiu. Pois é, ao que tudo indica, essa nave, percebendo que não iria mais conseguir sustentar o voo, soltou essas criaturas no intuito de que um resgate viesse posteriormente. O resgate até veio. O sul de Minas foi sobrevoado por mais de 40 dias. Nós temos diversas testemunhas, desde as pessoas mais humildes às mais esclarecidas, que avistaram objetos, foram perseguidos nas estradas. Ou seja, o resgate tentou voltar para buscá-los, só que as forças militares... Bom, mas essa aqui voltou para o céu. Não, essa daqui, o paradelo dela ainda é indefinido. Mas a grande verdade é que, ao que tudo indica, como foi muito bem visto, estava a 20 metros de distância da casa do casal Eurico e Oralina e apenas 5 metros de altura do chão e voou por 40 minutos soltando aquela fumaceira toda, essas criaturas desembarcaram dessa nave. E o resgate até tentou voltar, só que os militares agiram muito rapidamente e não deu tempo. Aí muitas pessoas perguntam, mas como que não deu tempo? É simples, nós temos depoimento de pessoas da Força Aérea Brasileira que já nos deram o seu depoimento. Eu tenho os depoimentos todos gravados em vídeo. Se necessário for em algum momento e for permitido, eu os exibirei.
O Brasil não tem satélites espiões no espaço, porém os Estados Unidos, oriundo do programa Guerra nas Estrelas, o Star Wars, do Ronald Reagan, tem vários satélites espiões. Esses satélites detectaram uma gama de objetos estranhos entrando na nossa atmosfera. Um deles veio para o lado da América do Sul e foi perdendo ponto no radar, foi perdendo altitude. Esse ponto é chamado de plot. Ele é acompanhado por coordenadas cartesianas de longitude e latitude, ou seja, ele sabe onde é que o ponto está. Quando esse plot veio para o lado do Brasil, a Força Aérea Brasileira foi alertada, as autoridades brasileiras foram alertadas. O que ocorre é que o ponto foi descendo no radar, passou a ser captado pelo Sindacta brasileiro e efetivamente sumiu. Duas conclusões: ou esse objeto caiu, ou esse objeto pousou e não decolou mais. Baseado nas coordenadas cartesianas, qual era a brigada militar mais próxima que poderia agir? Por acaso, é a excelente escola de sargento das armas de Três Corações, que eu conheço muito bem, que é uma escola de infantaria. Eles treinam os melhores sargentos do Brasil. E eles então agiram imediatamente, comandados por Brasília, e tomaram conta da situação. Fascinante, não é? Não é fascinante? Dá vontade de continuar. Vamos trazer o Pacatini outras vezes aqui. Aliás, eu queria selecionar aquelas imagens daqueles vídeos que nós temos, não é? Para que o Pacatini possa nos dar explicações, que ele é um estudioso. O seu negócio é comércio exterior. Sim, e o resto do tempo é ufologia, não é? Tem música também. E música também. Gosto muito de música. Bom, infelizmente hoje terminou. Eu acho que nós demos um flash sobre o caso Varginha, que você continua investigando, não é? Você e outros ufólogos também. Sim, com certeza. Se você me permite, Amaury, eu até gostaria de citar, não só para que o seu programa tenha oportunidade, mas a família brasileira, professor Alberto do Carmo, grande pesquisador, professor Felipe Et von Putten, que possam estar com você e prestar outros esclarecimentos, não só sobre a nossa pesquisa, mas como a ufologia como um todo, irá enriquecer e muito, tenho certeza que o seu telespectador